Olá pessoal, professor Rogério. Nossa aula de hoje vai ser sobre a região norte, os aspectos físicos da região norte. Vamos lá? Primeiro vamos analisar a divisão regional do Brasil segundo o IBGE. Temos aqui região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e a região sul. O nosso objetivo é analisar os aspectos físicos da região norte. Então, nós vamos ter a região formada pelos seguintes estados: Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Estes são os estados que formam, então, a região norte. Sobre os aspectos físicos, vamos começar com o relevo. O relevo é marcado por três grandes unidades: as planícies, as depressões e os planaltos. E aqui nós temos algumas formações do relevo: a Serra do Imiri, a planície amazônica, o Planalto das Guianas, a Serra do Cachimbo, a Serra dos Carajás, a Serra do Roncador. Além dessas formas de relevo, a estrutura geológica cristalina da região norte também é muito rica. Uma boa parte de minerais extraídos no nosso país vem dessa região, como a Serra dos Carajás, a Serra do Navio e também o Vale do Trombetas. São exemplos dessa rica estrutura geológica cristalina da região norte. Um outro fator importante sobre a região norte é o clima. Temos o clima equatorial e o clima tropical continental aparecendo na região. As áreas de clima tropical continental na região norte representam períodos de pequena estiagem, ou seja, período onde observamos uma diminuição no volume das chuvas. Porém, a região norte é marcada pelo clima equatorial. Esse clima equatorial, ele apresenta chuvas abundantes o ano inteiro, chove aproximadamente 3.500 milímetros por ano, e a temperatura da região é uma temperatura elevada também o ano todo, na média 26 graus Celsius. Um outro aspecto físico importante da região norte é a hidrografia. Na região norte, duas bacias hidrográficas marcam o território: a bacia do Tocantins-Araguaia e a grande bacia amazônica. É claro que o destaque da hidrografia da região norte fica por conta da bacia amazônica, pois é a maior bacia hidrográfica do mundo. E nessa bacia se encontra o maior rio do mundo, tanto em volume de água como em extensão, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele nasce nos Andes peruanos, entra em território brasileiro com o nome de Solimões, e na confluência do Rio Solimões com o Rio Negro, ou seja, a partir da junção do Rio Solimões com o Rio Negro, passa a se chamar então Amazonas. Dentro do território brasileiro, o Rio Amazonas percorre uma extensa área de planície. Uma outra formação física importante da região norte é a vegetação. Ela é composta pela grande floresta amazônica, região campestre, região ou vegetação litorânea e cerrado. Entre essas formações, a floresta amazônica é o grande destaque. Floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo. É claro que ela não pertence totalmente ao território brasileiro, porque parte da floresta está também nos países vizinhos, mas a maior parte da floresta amazônica pertence ao território brasileiro. Entre as suas características está a de ser uma vegetação arbórea, formada então principalmente por árvores. É uma formação de grande porte, com árvores altas, árvores grandes. Há espécies latifoliadas. As espécies apresentam folhas largas, folhas grandes, favorecendo, claro, o processo de fotossíntese na região. A vegetação também apresenta espécies higrófilas, adaptadas a ambiente úmido. A floresta é uma formação ombrófila densa. Densa, muito fechada. As árvores, a vegetação são muito próximas, por isso muito fechada, densa. E por ser muito densa, ela é ombrófila. Apresenta o seu interior
úmido e sombrio. Um outro detalhe importante sobre essa formação é que ela é uma formação perene, uma formação sempre verde. Eu não tenho aqui uma vegetação ou espécies que perdem as folhas durante algum período do ano. A formação amazônica é verde o ano inteiro. Além disso, nós temos aqui uma grande biodiversidade, uma grande variedade de espécies animais e vegetais. Porém, temos que chamar a atenção para a devastação da floresta amazônica. A quantidade de incêndios e desmatamento na floresta vem aumentando muito nos últimos anos. E essa degradação pode causar inúmeras perdas para a formação natural da região. A vegetação campestre. Ela vai aparecer em algumas pequenas áreas da região norte. Ela representa uma vegetação herbácea e rasteira, formada principalmente por capins e gramíneas. O cerrado, ele apresenta-se principalmente no estado de Tocantins. É uma vegetação típica de clima tropical continental. Apresenta árvores de pequeno porte, mas principalmente vegetação arbustiva. A vegetação apresenta casca grossa, caule retorcido. É uma adaptação ao tipo climático da região. E a vegetação litorânea, ela é marcada principalmente pela presença de restingas e manguezais. Essas formações são consideradas formações pioneiras e adaptadas a esse ambiente marinho. Portanto, várias espécies dessas formações são halófilas, espécies adaptadas ao ambiente salino. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de estudar os livros, apostilas, os cadernos, façam as atividades referentes ao assunto trabalhado nessa aula. Valeu, um abraço, até a próxima!